Meus amados irmãos, nós vamos então abrir as nossas Bíblias no quinto livro da Bíblia, o livro do Deuteronômio. Capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 5, mesmo sentados, mas com muita atenção, leiamos essa porção da palavra do Senhor. Deuteronômio 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Verso 5. Nesse tempo, eu estava em pé, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo, e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Vamos ler até o 20, irmãos. Eu quero ler os ímpares e os irmãos vão ler os versos pares. Eu quero pedir ajuda aqui do presbítero Esdras, por favor, Esdras. Os irmãos vão ler junto com Esdras os versos pares, e eu vou ler os ímpares até o 20. Leiamos os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Obrigado, Esdras. Irmãos, nas quintas-feiras nós estamos realizando uma série de mensagens baseados nos 10 mandamentos. Nós temos utilizado um precioso livro chamado Palavras do Fogo, de um pastor chamado Albert Muller, e esse livro tem nos ajudado nessa exposição do texto sagrado de Deuteronômio, capítulo de número 5. À luz das Escrituras, irmãos, nós aprendemos que a lei do Senhor, os 10 mandamentos, ela tem 2 usos. O primeiro uso da lei é um uso pedagógico, ou seja, a lei, ela revela o nosso pecado. Foi isso que Paulo disse. A lei é como um aio, um pedagogo, um professor, que revela o nosso pecado, a nossa incapacidade de alcançar a justiça de Deus.
A lei, ela nos humilha, mas ao mesmo tempo ela nos aponta Cristo. Ela nos conduz para Cristo. Ela revela a nossa falência, a nossa pecaminosidade, mas ao mesmo tempo ela diz: olhe para Cristo. Em Cristo há esperança, em Cristo há salvação. Então esse é o primeiro uso, é o uso pedagógico da lei. Mas em segundo lugar, existe também o uso didático da lei. Ou seja, na medida que fomos libertos, na medida que fomos salvos pela graça e capacitados por Deus, nós agora vivemos segundo a lei do Senhor. Então esse é o sentido didático da lei. A lei não nos salva, quem nos salva é Cristo. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos por Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o salvo por Cristo, o salvo pela graça, é liberto, perdoado e transformado para viver uma vida de gratidão. E a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão àquele que nos salvou, é expressa através da obediência. Então nós obedecemos a lei do Senhor, que revela a vontade de Deus. E nesse sentido, a lei continua de pé. A lei continua em voga, porque ela precisa ser lida e obedecida, como expressão do nosso amor e da nossa gratidão àquele que nos salvou. O primeiro mandamento, ele está registrado no versículo de número 7, que diz: não terás outros deuses diante de mim, só a Deus devemos adorar. O segundo mandamento está registrado no versículo de número 8. O único Deus deve ser adorado conforme Ele mesmo determinou. Não farás, verso 8, para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento nos ensina dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento é exatamente este que nós estaremos meditando nesta manhã com a graça de Deus. É o mandamento que começa a ser descrito para nós no versículo 12 e vai até o versículo de número 15. É o quarto mandamento que diz: guardará o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Diante da leitura desse mandamento, nós precisamos fazer uma pergunta: como entender o quarto mandamento? Como entender o quarto mandamento? E com a graça de Deus, nessa manhã eu gostaria de observar esse quarto mandamento em 3 perspectivas. Primeiro, é preciso observarmos o quarto mandamento como ele é entendido no Antigo Testamento. Segundo, é preciso observarmos o quarto mandamento como ele é entendido no Novo Testamento. Terceiro, é preciso compreendermos como a igreja, no livro de Atos, praticou o quarto mandamento. Amém, igreja? Amém. Então eu peço que você, por favor, acompanhe este entendimento da palavra de Deus, que é precioso e importante. Como entender o quarto mandamento no Antigo Testamento? Esse é o primeiro ponto. No Antigo Testamento, há uma clareza muito grande em relação ao propósito do sábado para Israel. No Antigo Testamento, em Israel, o sábado tinha um papel central. No Antigo Testamento, o sábado para Israel tinha um papel central, por algumas razões. Primeiro, o sábado no Antigo Testamento, para Israel, era um sinal que aquele povo era um povo separado para o Senhor. Porque era tão importante no Antigo Testamento a guarda do sábado para Israel, porque o sábado era um sinal de que Israel era um povo separado para o Senhor. Vamos fundamentar esta verdade lendo Êxodo, por favor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo 31, versículo 13. Por favor, na medida do possível, leia o texto
para não ficar só nas minhas palavras. Êxodo 31, versículo 13. Olha só o que diz a palavra de Deus: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é o quê? Sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado no Antigo Testamento para Israel era um sinal de que aquele povo era o povo do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20 do mesmo capítulo, Ezequiel 20, 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, o sábado para Israel no Antigo Testamento era uma indicação pública de que Israel era o povo de Yahvé. O Santo Deus estava naquele instante reivindicando a totalidade da vida do seu povo. Seu calendário, seu tempo, seu dia de sábado. O escritor bíblico afirma: o Senhor reivindica todas as coisas, todos os momentos e todos os dias, mas Ele fez uma reivindicação especial desse dia para o seu povo da aliança. Ou seja, Deus é o Senhor de tudo, Ele está no controle de tudo, mas Ele reivindicou de maneira especial este dia para Israel no Antigo Testamento. Em segundo lugar, ainda na perspectiva do Antigo Testamento, o sábado apontava para trás, ou seja, o sábado apontava para a criação, porque quando nós lemos, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, veja o que diz a santa palavra do Senhor: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Verso 2, Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Portanto, a criação em si mesma fornece um padrão sabático. No livro de Gênesis, o trabalho é apresentado de maneira digna, mas ao mesmo tempo o trabalho é colocado no seu lugar. O trabalho é apresentado de maneira digna, não como consequência do pecado. Algumas pessoas acham que o trabalho foi apenas a consequência do pecado, mas isto é um entendimento equivocado, porque Adão, antes de pecar, ele já trabalhava, Deus deu a ele trabalho, ele cultivava um jardim, portanto Deus já estabeleceu uma profissão, uma ocupação. Portanto, o problema não foi o trabalho, mas o pecado que estraga tudo que o ser humano toca. Então, na perspectiva do Antigo Testamento, acompanhe comigo, por favor, o sábado era um sinal de que Israel era um povo de Deus, o sábado apontava para a criação, mas, em terceiro lugar, na perspectiva do Antigo Testamento, o sábado apontava também para a frente. Isso é mostrado a nós no livro de Salmos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo de número, no Salmo 95, melhor dizendo, Salmo 95, versículo 11. O que diz o Salmo 95, versículo 11? Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu Shabat.
descanso, é a palavra hebraica para descanso, que gera a palavra sábado, ou seja, não entrarão no meu descanso. Ou seja, Israel é o povo de Deus que trabalha, mas descansa no presente, aguardando um descanso superior, algo que será ainda maior do que o descanso nesse dia. Essa é a perspectiva, um descanso que vai além do sétimo. É isso que está sendo dito: não entrará no meu descanso, pressupondo que haverá um descanso melhor, que vai além do sétimo dia, um descanso pelo qual Israel deveria desejar. E esse descanso seria cumprido na consolação de Israel. Ou seja, Israel descansa no presente, mas ao mesmo tempo, na medida que ele enquanto igreja, enquanto o povo de Deus descansa, ele almeja um descanso que virá. E esse descanso que virá é apontado como consolo. O descanso que virá é apontado como plenitude da bênção de Deus. E este descanso veio quando o menino nasceu e o filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, na perspectiva do Antigo Testamento, Israel guarda o sábado, primeiro, como sinal de que aquele povo era o povo de Deus. Segundo, lembrando de que Deus é o Deus Criador e descansou no sétimo dia. Terceiro, Israel guarda o sábado no presente, mas aguarda um descanso superior, um descanso real que virá na plenitude dos tempos. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Por tudo isto que foi citado, no Antigo Testamento, o sábado foi entendido para Israel e para todos, e deveria ser cumprido com muito zelo. Por isso que na perspectiva do Antigo Testamento, o sábado era cumprido com tanto zelo, por causa de todos esses significados que o sábado trazia. E é isso que nós lemos em Deuteronômio capítulo 5, que acabamos de ler, verso 13 até o verso 15, e é exemplificado em todo o Antigo Testamento, nos períodos em que a igreja estava realmente sendo abençoada, eles se voltavam a uma prática zelosa da guarda do sábado, como sinal, como celebração e como expectativa. Vamos para o segundo ponto. Isso é o entendimento do sábado, aonde, igreja? No Antigo Testamento. Agora vamos ver o entendimento que o Espírito Santo nos revela a respeito do quarto mandamento. No Novo Testamento, algo novo foi acrescentado ao sábado. E aonde é que nós descobrimos essa verdade? Em Mateus. Por favor, abra sua Bíblia. A palavra de Deus, e leia comigo Mateus 12, versículo de número 3. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição? Eu estou lendo Mateus 12, 3. Agora o verso 4. Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Verso 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Vamos juntos, o verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Algo novo é acrescentado no Novo Testamento, afirmando que Jesus é o Senhor do sábado. E em que sentido Jesus é o Senhor do sábado? Jesus é o Senhor do sábado porque Ele é o seu verdadeiro intérprete.
Não são os fariseus, os saduceus que interpretam a Bíblia e os mandamentos do Senhor. A verdadeira interpretação da lei do Senhor está com o Senhor da lei, o Senhor do sábado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, porque Ele é o verdadeiro intérprete do sábado. Segundo, Jesus Cristo é o Senhor do sábado, porque Ele plenamente representa o sábado. O sábado era a representação física do descanso espiritual. Jesus é a plena representação do sábado, porque Jesus é a realidade do descanso que podemos encontrar em Deus. O sábado era apenas uma sombra, uma cerimônia, uma liturgia que apontava para o verdadeiro descanso, o verdadeiro Shabat, que é Cristo Jesus. Jesus é o Senhor do sábado, porque Ele não só interpreta, Ele não só representa, Ele cumpre o sábado. Todas as cerimônias, todos os tipos, todas as profecias, todos os símbolos anunciados no Antigo Testamento são plenamente cumpridos em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o sacerdote. Jesus é o rei. Jesus é o profeta. E Jesus é o sábado da sua plenitude. Jesus é o Senhor do sábado, porque Ele dá a verdadeira interpretação e o cumprimento. Ainda no livro de Mateus, se a sua Bíblia ainda estiver aberta, veja, prosseguindo a leitura, no verso de número 10. Mateus 12, verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar aos sábados? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus é o Senhor do sábado, porque Ele interpreta de maneira correta, verdadeira e plena o sábado. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 2. Marcos 2, versículo 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Portanto, no Novo Testamento algo novo foi acrescentado. O Senhor do sábado surge para interpretar, representar e cumprir plenamente a lei do Senhor. Meus amados, a questão mais importante para nós, na perspectiva do Novo Testamento, é saber que o sábado foi cumprido em Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de quê? De comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Verso 17. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que havia de vir, veio. Na plenitude dos tempos, nasceu o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, para cumprir plenamente todos os tipos,
cerimônias que a lei apontava. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, em Hebreus, por favor. É importante acompanharmos esses textos, porque às vezes há um entendimento muito equivocado sobre este assunto, o quarto mandamento. Como poderemos observar o quarto mandamento? Por favor, acompanhe comigo. Sei que são muitos os textos, mas tenha um pouco de paciência. É a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 9. Veja, o escritor de Hebreus fala de um sábado prometido de descanso, porque Hebreus 4:10, 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A palavra repouso é a mesma palavra para sábado, Shabat. Ou seja, ainda resta um Shabat, um sábado, um repouso para o povo de Deus. Verso de número 10, Hebreus 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Portanto, na perspectiva do Novo Testamento, o sábado prometido de descanso é plenamente vivenciado no descanso oferecido por Jesus como símbolo de salvação. E este descanso, símbolo de salvação oferecido por Jesus através de sua obra, de sua vida e de sua morte na cruz do Calvário, ele é experimentado tanto no presente como também no futuro. Ou seja, nós entramos no Shabat de Deus, nós entramos no repouso de Deus, nós entramos no descanso de Deus se estamos ligados a Cristo, porque através de Cristo, todo peso, todo fardo, o velho homem é retirado e nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que em Cristo se fez tudo novo. Ou seja, quem está em Cristo tem descanso, tem perdão, tem paz. Mas o que o Novo Testamento nos ensina é que a experiência presente do descanso que obtemos através de Cristo cria uma expectativa de um descanso pleno que ocorrerá quando a trombeta tocar e Jesus voltará em glória. E Jesus voltar em glória. Aí sim descansaremos plenamente, porque Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Esse descanso é garantido pela obra do Senhor. Assim, meus amados, a questão mais importante do descanso sabático no Novo Testamento é que descansemos em Cristo. Descansemos em Cristo de nossos afazeres. Descansemos em Cristo de todos os esforços para sermos salvos por meio de obras. Não é por méritos, não é por obras, é por descansarmos naquele que garante a salvação, Cristo Jesus. Portanto, a questão mais importante do descanso, na perspectiva do Novo Testamento, é que descansemos em Cristo. Porque em Cristo somos salvos pela graça, em Cristo, por misericórdia, por graça, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é transformada e nós estamos reconciliados com Deus. Tudo isso obtivemos não por méritos que faremos ou havíamos feito, mas é tudo por graça. Nós não podemos trabalhar pela nossa salvação. Nós podemos somente descansar em Cristo. E em Cristo nós encontramos total descanso. Nós paramos de fazer coisas no intuito de nos salvar. Nós descansamos de nossas obras. E em Cristo obtemos plenitude de salvação. Por isso que em Cristo há descanso, irmãos. Porque em Cristo não há apenas a possibilidade da salvação. Jesus, através de sua vida e de sua obra, Ele não possibilita a salvação, Ele garante a salvação, porque Ele disse: está feito, está consumado, o trabalho foi realizado, a obra foi executada, o sangue foi derramado. Descanse nele, naquele
que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nele há alívio, nele há descanso, nele a nossa alma encontra leveza, porque Ele retira os fardos. Os que creem em Cristo desfrutam de descanso, porque em Cristo desfrutamos de salvação. Os que creem em Cristo desfrutam de descanso, porque através de Cristo nós somos justificados pela fé. Como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, temos o shalom de Deus, temos descanso em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo tem descanso, porque quem está em Cristo foi liberto da condenação eterna, da ira vindoura, e recebeu por misericórdia e graça salvação garantida, perdão verdadeiro. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado talvez será salvo. É isso que diz o texto? Quem crê e for batizado será salvo. Não há dúvida, não há mérito em nós, é garantia dele. Atos 16:31, Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem crê encontra salvação garantida. Quem crê encontra descanso real na vida, na alma, na mente, para toda a eternidade. Jesus é o Senhor do sábado, porque Ele interpretou, representou e cumpriu plenamente o que o sábado significava: descanso, salvação e bênçãos verdadeiras. Sabe qual é o problema, irmãos? É a incredulidade. Porque Hebreus, se a sua Bíblia estiver aberta em Hebreus, capítulo 4, ele nos ensina a respeito do sentido espiritual e escatológico do sábado. O capítulo 4, mas o capítulo 3, ele diz assim, no verso 18: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso. A palavra descanso, sempre lembrando, que aponta para a ideia de Shabat, de sábado, senão contra os que foram desobedientes. E por que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Só entra nesse Shabat, nesse sábado, nesse descanso, quem crê no cumprimento pleno da lei do Senhor, das cerimônias mosaicas e dos tipos e das figuras que apontavam para o Senhor. Quem crê recebe descanso. O descanso é presente, mas é também futuro. Haverá um descanso celestial e eterno. Eu gostaria de que nós lêssemos o texto que está no Apocalipse, no capítulo 14, no versículo de número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, ou melhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Há descanso no presente e há descanso no futuro. Até para os que morrem. Por isso, irmãos, que na perspectiva do Novo Testamento, morte na vida de um verdadeiro cristão não é derrota, não é fracasso, é promoção, é descanso, é estar com o Senhor. E por último, como a igreja no Novo Testamento praticou o quarto mandamento? Espero que os amados irmãos, pela graça de Deus, estejam acompanhando. Sei que tem muitos versículos, mas que o Espírito Santo esteja aplicando esse ensinamento no meu e no seu coração, e nos faça crescer no entendimento da palavra de Deus. Nós falamos do sábado na perspectiva do Antigo Testamento,
do Novo Testamento, apresentando Jesus como Senhor do sábado, aquele que interpreta, aquele que representa e aquele que cumpre, garantindo descanso no presente e no futuro. E por último, na igreja. Quando nós consideramos, irmãos, a experiência da igreja no livro de Atos, bem como no restante de todo o Novo Testamento, nós não vamos encontrar um padrão sabatino. Ou seja, nós não vamos encontrar a igreja no livro de Atos guardando o sábado no sentido do 7º dia. Não encontramos. Não encontramos, ao lermos com atenção o Novo Testamento, a igreja no Novo Testamento, observando o sábado como era observado no Antigo Testamento pelos judeus. Em vez disso, nós encontramos a igreja celebrando o dia do Senhor. O dia do Senhor. Veja alguns textos que nos ensinam isso. Atos 20. Atos 20. A igreja celebra o dia do Senhor. Repita comigo essa frase. A igreja celebra o dia do Senhor. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O que é que observamos na perspectiva do Novo Testamento em relação à igreja? A igreja não está se reunindo no 7º dia, ela está se reunindo no primeiro dia. Porque na perspectiva do Novo Testamento, o primeiro dia da semana tornou-se um dia especial. Porque foi no primeiro dia, num domingo de manhã, que aquele que morreu na sexta-feira ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus cumpre o sábado, porque ele abre uma nova semana. Já não é o 7º dia, é o 8º dia, ou seja, é o domingo de manhã, que aquele que morreu, segundo a lei, ressuscita em glória. Portanto, a igreja vai zelar, vai celebrar o domingo como sendo o dia do Senhor. Não é uma invenção do Império Romano, é a orientação de Deus, tem fundamentação bíblica. Por que o primeiro dia? Por que o domingo de manhã? Porque celebramos nesta manhã de domingo. Hoje é domingo de celebração, hoje é domingo de ressurreição. Porque nós não adoramos a um Cristo morto, pendurado eternamente naquela cruz. É verdade que Ele morreu por mim e por ti, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória. Ele vive, o nosso Cristo é vitorioso. Por isso que nos reunimos em alegria, em celebração, para adorar. A igreja está reunida no primeiro dia da semana, fazendo o quê? Partindo o pão. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Vai partir o pão, vai trazer à memória o que nos dá esperança, que o Filho de Deus morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 16. Coríntios 16. O que observamos, o que encontramos sobre a igreja? Verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que eu não faça coletas quando eu for. A igreja está juntando ofertas. Em que dia da semana, igreja? No primeiro dia da semana. A igreja, portanto, não observa o sábado judaico, mas celebra o dia do Senhor. E no dia do Senhor ela se reúne para ouvir a exortação do Senhor pela palavra. No dia do Senhor ela se reúne para celebrar a ceia. No dia do Senhor ela se reúne para contribuir para a manutenção da obra do Senhor na terra. Abra na sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1.
versículo 10. Então, ou melhor, achei-me em espírito, quando? No dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Portanto, irmãos, possivelmente, o apóstolo João recebe as revelações registradas no Apocalipse, num domingo de manhã, quando preso, ele adora o Senhor, lembrando-se que aquele que morreu ressuscitou ao terceiro dia. Domingo de manhã é dia especial, é o dia do Senhor. O que é que nós estaremos observando? Os judeus, se nós lermos o Novo Testamento, a gente vai ver que os judeus, eles continuavam se reunindo nas sinagogas nos sábados. Por isso que várias vezes nós vamos encontrar Paulo indo às sinagogas nos sábados. Mas por que ele vai às sinagogas nos sábados? Com o objetivo de evangelizar os judeus. Mas a igreja, ela começa a se reunir no primeiro dia da semana. E começa a chamar esse dia o dia do Senhor. Conforme nós lemos em Apocalipse. A igreja se reúne no dia do Senhor para celebrar Jesus. Jesus que conquistou com o trabalho dele o descanso da nossa salvação. A igreja se reúne no dia do Senhor para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A igreja se reúne no domingo de manhã e chama esse dia o dia do Senhor, porque celebramos a ressurreição. Irmãos, eu queria, para a gente concluir, que a gente ainda lesse alguns versículos rapidamente. O primeiro deles é Mateus 28. Porque eu não quero que fique só nas minhas palavras e de alguma forma você gere dúvida no seu coração. A igreja celebra no dia do Senhor, no domingo de manhã, a ressurreição. Veja o que acontece na descrição da narrativa de Mateus 28. No findar, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foi ver o sepulcro. E o que ela viu naquele sepulcro? Um sepulcro vazio, porque o que morrera naquele sepulcro já havia ressuscitado. Portanto, Jesus abre uma nova semana de ressurreição. Já que a gente está aqui, Marcos, vamos olhar Marcos, por favor, 16, versículo de número 2. E, Marcos 16, 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E encontraram o túmulo de que maneira? Vazio. Todos os evangelistas, por favor, Lucas 24. Lucas 24. Olha o que diz Lucas 24. No versículo de número 2. 1 e 2. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. E a última referência, João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. No primeiro dia da semana, no dia do Senhor, Jesus está visitando a sua igreja e anunciando a sua paz. Versículo 26 diz assim, do mesmo capítulo: passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, 8 dias depois, portanto, novamente,
no primeiro dia da semana. Meus amados, o Senhor do sábado ressuscitou da morte, não no sábado, mas no primeiro dia da semana. Desse modo Ele redefine nosso calendário, colocando o primeiro dia no centro da nossa semana. A questão central para a igreja era a ordem para reunir-se no primeiro dia. Por isso que já em Hebreus capítulo 10, versículo 25, os apóstolos estão exortando a igreja sobre muitos que estão deixando de se congregar. No dia do Senhor, irmãos, no domingo de manhã, nós celebramos a Cristo, através da pregação, dos cânticos, da comunhão à mesa. É um dia muito precioso. No dia do Senhor, reunidos aqui como estamos nessa manhã, celebrando o ressuscitado dentre os mortos, o nosso Salvador, nós ansiamos que o Rei volte para estar conosco, para desfrutarmos desse descanso eterno e celestial. Por isso que cada domingo de manhã é o clamor da igreja dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Já descansamos em Ti, mas queremos desfrutar deste descanso completo, inteiro, perfeito. Um novo céu, uma nova terra, corpos glorificados semelhantes ao Teu corpo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. No dia do Senhor, irmãos, nós estamos nos preparando para a eternidade. Você está se preparando para a eternidade, você está aqui alimentando a sua alma. Isso tem que ser prioridade nas nossas agendas. Não desperdice o dia do Senhor. Não desperdice o banquete que o Senhor prepara para nós, especialmente todo domingo de manhã, onde nos reunimos para celebrar o ressuscitado. Os pastores puritanos no século XVI, irmãos, eles chamavam o domingo de manhã, o dia do Senhor, não só de manhã, mas todo dia. Eles chamavam o dia do Senhor de a feira da alma. Você fez feira essa semana, que vai alimentar o seu corpo. Mas você não só precisa da feira que alimenta o corpo, você precisa de uma feira para a alma. E Deus prepara delícias maravilhosas para fortalecer a nossa alma, renovar a nossa fé, avivar a nossa esperança para enfrentar este mundo. Não desperdice a cada domingo de manhã, no dia do Senhor, a feira da alma. Pela palavra somos consolados, edificados, mas infelizmente, irmãos, muitos durante o ano têm esquecido esse dia, substituído, irmãos, o que há de mais importante, mais valoroso do que estarmos na presença do Senhor. Isso é melhor do que shopping, do que praia, do que sítio, do que até o sono, o descanso. Não escanteie, não substitua. Ele te deu descanso, Ele te dá paz, Ele alivia a tua alma, transforma a tua vida. Suba para a casa do Senhor. Eu pastoreava uma outra igreja, e um dia teve um problema no meu carro, e eu tive que ir andando de casa para a igreja. Era perto, uma boa caminhada de 2 quilômetros, porque eu queria me exercitar mesmo. Mas foi uma experiência muito triste, porque ao passar nas ruas eu vi um irmão lavando o carro, e eu disse: meu irmão, hoje é o dia do Senhor, vamos subir à casa do Pai. É a feira da alma, é o alimento para o nosso coração. E ele preferiu lavar o carro do que ter um encontro maravilhoso na casa do Senhor, onde somos consolados, alimentados, corrigidos e fortalecidos. Não desperdice esse dia por nada. Eu vou lavar louça, eu vou lavar eu vou lavar roupa, eu vou isso. Meu irmão, é o dia do Senhor.
Busque ao Senhor em oração, em adoração, que a sua mente, que o seu espírito seja recarregado para enfrentar uma semana de lutas e de tentações, e você enfrente com vitória, e você possa chegar aqui no próximo domingo e dizer: eu sobrevivi, Ele me guardou, fortaleceu, livrou. Alimente o seu coração, que Deus restaure a alegria pelo dia do Senhor, que Deus restaure na nossa casa. A questão hoje, irmãos, não é quebrar o quarto mandamento. A questão hoje não é o quarto mandamento ser guardado no sábado, mas a questão hoje é quebrar o dia do Senhor. A gente está secularizando isso. Os nossos pastores, irmãos, antigamente, os fundadores dessa igreja, e durante algumas décadas, existem atas registradas que registram o impedimento de um irmão que queria ser batizado. Ele foi impedido de ser batizado. Sabe qual foi a razão? Ele foi encontrado indo à feira no dia de domingo, porque ele estava dando mais valor à feira da prata do que à feira da alma. Sobrevivemos a semana, chegamos no domingo de manhã, estamos reunidos como povo de Deus. Portanto, qualquer coisa que venha prejudicar nossa adoração não deve ser feita no dia do Senhor. É o dia do Senhor, não é a manhã do Senhor, não é a tarde do Senhor, não é a noite do Senhor, é o dia inteiro. Ore, faça algo diferente para alimentar sua alma. Encontre-se no descanso do Senhor, em adoração. Jesus já cumpriu o sábado, nele há descanso. Você que ainda não creu, você que está aqui nessa manhã, talvez você esteja enfadado, cansado na alma, e o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Ele não é Deus de acaso, Ele é Deus soberano, e Ele sabe como a sua alma se encontra, pesada, cansada, e nesta manhã Ele proclama descanso, perdão, alívio. Creia que esta bênção é dada aos que creem em Jesus. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Saia descansado, aliviado, perdoado, salvo. Você que já creu e encontrou descanso em Jesus pela fé, aguarde a volta gloriosa do Senhor. Adore aquele que te salvou. Celebre o seu Salvador e alimente a sua alma. Que assim seja, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Quem entendeu, dá glória a Deus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, honra, glória e louvor para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra, por teu santo ensino, pelo teu Espírito Santo que nos instrui para não ficarmos na dúvida, na confusão, Senhor. Ó Deus, que possamos nos alegrar em Ti. Tu és o nosso sábado, Tu és o nosso descanso no presente e o nosso descanso garantido no futuro. Ó Deus, dá-nos alegria em Ti. Dá-nos alegria que neste ano de 2024 nós não desperdicemos nenhum dia do Senhor. Que possamos subir, alimentar nossa alma. Oh meu Deus, dá-nos uma visão espiritual, uma visão bela de Ti, das Tuas bênçãos. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, que esta manhã seja uma manhã de salvação. Aplica na mente e no coração desta pessoa a Tua palavra, e que ela receba de Ti o descanso, em nome de Jesus. Amém e amém.